Bom dia, pessoal. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho de diagnóstico de doenças em plantas. E o que a gente vai apresentar hoje é a galha entomógena. Ela é entomógena porque ela apresenta um hospedeiro em seu interior. Os membros do grupo são Luiz Agostinho, Otávio Cesar, que sou eu, Uriel Assis, Gabriel Beckers e o Marcos Veludo. Bom, primeiramente, a árvore que a gente pôde observar essa doença foi na região de Andradas, próximo à Poços de Caldas, em Minas Gerais. E a árvore é essa na foto da direita aí, que vocês podem observar. Primeiramente, os sinais que apresentaram algo estranho à planta são essas protuberâncias nos galhos, que posteriormente a gente observou, pôde observar que apresentava uma larva e um ceto como hospedeiro dessas protuberâncias. Aqui a gente pode observar a frequência em vários locais da planta, da ocorrência das protuberâncias, posteriormente descobrimos que seriam as galhas. Então, pessoal, falando agora um pouco sobre a definição, né, o que são as galhas. Primeiramente, as galhas, elas são alterações plásticas causadas em diferentes tecidos das plantas. Então, as galhas, elas podem estar presentes em galhos, em flores, em folhas, em outros tecidos também. Por que é causada essas deformações plásticas nas plantas? Por hipertrofia ou por hiperplasia? Qual que é a diferença desses dois conceitos? Hipertrofia significa aumento no volume celular, que acaba causando deformações na planta e em seus tecidos. Hiperplasia significa aumento no número de células, que causa a mesma coisa, deformações plásticas nas plantas. Quando se trata de galhas, a gente não observa necroses, e sim deformações plásticas, é um ponto importante a se ressaltar. Por que as galhas elas são formadas? As galhas elas são formadas em resposta à presença de um patógeno diferente ou algum comportamento que ele expressa. Por exemplo, a alimentação que esse patógeno está expressando dentro da planta e no seu tecido também, ou também em relação a uma secreção química que esse patógeno está liberando e acaba causando essa deformação por hipertrofia ou por hiperplasia. E normalmente as galhas elas são causadas por insetos ou ácaros. Bom, antes da gente se aprofundar um pouco mais nas galhas, é preciso entender como que elas evoluíram para chegar no estágio que elas estão hoje, presentes em diversos vegetais. Primordialmente, elas evoluíram por conta da alta concentração de substâncias que a gente pode encontrar nos vegetais, a famosa seiva, alguns nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, além de outras substâncias mais complexas, ácidos graxos, carboidratos, proteínas, aminoácidos, enfim. E também, um outro segundo motivo muito importante, que foi pela redução progressiva na produção de metabólitos de defesa nas plantas que são intensivamente melhoradas, né? Principalmente aqueles cultivares de interesse comercial, como por exemplo a soja, o milho, que tem diversos melhoramentos genéticos visando principalmente a alta produtividade. Por consequência, algumas vezes a gente tem uma redução, né, na produção de compostos de defesa, sejam eles pré-formados ou pós-formados, deixando a planta mais vulnerável. E outro motivo também é o seu hábito, né? Por conta do seu hábito endofítico, ou seja, as larvas ficam internas na planta, os insetos causadores de galhas têm uma tendência a suportar estresses hídricos maiores, bem como são mais protegidos de inimigos naturais do que os que têm hábitos exofíticos, né, que estão expostos a intempéries climáticas e a predadores. Então, pessoal, falando agora um pouco sobre os danos causados pelas galhas, de uma forma geral, as galhas elas se enquadram no grupo 6 de McNeil, ou seja, elas são doenças que fazem uso de fotoassimilados, são patógenos que fazem uso de fotoassimilados. Aqui na imagem abaixo, a gente tem um exemplo genérico em que os fotoassimilados, né, produzidos principalmente no processo de fotossíntese, que são usados para a nutrição e desenvolvimento das plantas, acabam sendo desviados para a nutrição desse patógeno. Então, isso acaba causando, né, o mau desenvolvimento das plantas e acaba impedindo um melhor vigor desse vegetal que está com um hospedeiro em um de seus tecidos. Bom, agora falando um pouco das plantas suscetíveis, existem diversas famílias em que a gente pode observar danos com a formação de galhas, porém, no geral, a Myrtaceae é a família de plantas com mais casos registrados. A gente pode citar como exemplo a jabuticabeira, eucalipto, enfim. Bom, gente, considerando que a gente está lidando aí com um exemplo de galha, né, após a constatação em campo, foi feita a coleta de material e para uma posterior análise mais acurada, né. Então, o material foi trazido para casa e onde alguns testes, fotografias foram feitas e vou apresentar aí para vocês. Aí eu trouxe, no caso, um ramo, né, com as galhas. A gente pode ver no canto direito também umas galhas mais antigas, já secas, e no canto esquerdo superior umas sementes da árvore em questão. Aí uma foto mais aproximada, a gente vê que essa galha ela tem um formato, né, globular, ela é relativamente grande, ela deve ter seus 3, 4 centímetros. Ela, com essa coloração esverdeada, né, a hiperplasia aí foi bem intensa, e o tecido acabou se organizando dessa forma.
coloração esverdeada, o aspecto globular, que, segundo a bibliografia, é a forma mais comum de galhas em árvores nativas. Para eu continuar a diagnose, o que foi feito foi um corte transversal, né, em uma das galhas, e eu me deparei, então, com isso, com esse nódulo, esse aspecto não muito interessante, eu não consegui ver nada de definitivo, né, que me auxiliasse na diagnose. O que esse primeiro corte me chamou a atenção foi a rápida oxidação do tecido, né, em prazo de alguns segundos, esse tecido já começou a ficar bem escurecido por conta da oxidação mesmo. Mas no próximo slide a gente vai ver um corte mais interessante, que foi o corte fundamental para a diagnose, né, que é um corte que eu consegui ver uma pulpa, né, uma pulpa e uns outros orifícios onde outras pulpas talvez estariam alojadas, né. Então a gente vê aí a pulpa de um inseto esperando o seu desenvolvimento para ele terminar a sua metamorfose, né, e conseguir sair dessa galha para conquistar novos ambientes, enfim. É nesse momento que ele está consumindo as reservas da planta e os metabólitos estão sendo desviados, dos metabólitos estão sendo desviados para a galha, né. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, né, pulpas de insetos galhadores, e eu obtive essa imagem aí no canto superior direito, que não é exatamente igual, né, a gente vê que a imagem obtida no Google tem uns espinhos ali na parte de cima da pulpa, mas de qualquer forma é bem parecido e foi fundamental para nortear a pesquisa bibliográfica que foi feita para essa apresentação. Aí nessa imagem eu acho interessante trazer que a gente vê as galerias, né, onde as pulpas se desenvolveram. Então a gente vê aí na galha que foi quebrada à direita, as galerias, e na galha intacta ali à esquerda a gente vê os orifícios por onde os insetos possivelmente saíram. Pelo que eu li, alguns insetos podem terminar o seu desenvolvimento no solo e outros podem já sair voando mesmo, nesse caso, da própria galha. O que eu acho importante trazer, achei interessante, na verdade, é que as galhas também estavam presentes nas sementes dessa árvore, né? Então, eu sempre coletei semente dessa árvore para tentar fazer umas mudas e nunca deu certo. E com a realização desse trabalho eu pude perceber ou entender a razão por que isso acontecia, né? Possivelmente a galha ou as pulpas que estão aí colonizando as sementes estão roubando, né? Pegando para elas os fotoassimilados que outrora iriam para as sementes, né? Então, as sementes não são viáveis. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a especificidade, né, dessas galhas, e a gente realizou alguns estudos, algumas pesquisas, né, sobre o assunto, para a gente poder entender melhor quais insetos que poderiam causar essas galhas, né. Temos várias famílias de insetos, que são os insetos galhadores, né, mas a família que ela foi constatada em vários estudos é essa Cecidomidae, né, que é a família de insetos nas fotos aí. E dentro dos estudos que a gente analisou, quase 70% das galhas que foram analisadas, né, são identificadas como sendo causadas por esse tipo de inseto, né. Então a gente tem que observar ele e tomar cuidado, né, dentro da cultura nossa, quando tiver alguns insetos dessas famílias, porque eles podem estar causando esses danos e essas galhas na nossa lavoura, né. Nessa tabela aqui, a gente pode ver, né, comprovou mesmo que a maior parte das galhas são formadas por essa família, né? Entre todos é uma diferença bem grande, mesmo dessas não determinadas, né, que tem 144, mas ainda assim é metade do que é causado por essa família Cecidomidae. Então, a gente tem que ficar esperto e a gente tem que saber identificar que essa família ela pode ser um problema no nosso campo, né? Porque, como já foi falado, ela pode causar danos em algumas espécies que são interessantes para a gente, né? Não só espécies nativas, como espécies frutíferas, né? Das famílias que são afetadas. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com essas famílias de insetos, para a gente poder fazer o manejo correto delas, né? Bom, falando um pouco sobre a prevenção da doença dessa galha, como ela ocorreu numa árvore nativa, não tem um método de prevenção já pré-determinado e muito específico. O que é recomendado quando acontecem esses casos é que seja realizada a poda, na medida do possível, nos galhos, onde estão localizadas essas galhas, essas protuberâncias, e que esses podados sejam queimados ou enterrados bem fundo, para evitar a propagação de novos insetos e acabar com o ciclo de vida desse patógeno.
Outra possibilidade também seria a partir do uso de inseticida. Porém, nesse caso, você teria que ter um conhecimento bem mais aprofundado e específico do hospedeiro em questão para poder estar escolhendo o inseticida correto. Essas aqui foram nossas referências. E muito obrigado pela atenção. Vai lembrar que as galhas são problemas também que podem ser gerados em raiz, principalmente da soja, e podem trazer muitos problemas para o desenvolvimento da agricultura nacional. Então, é uma doença que deve ser tomada muita atenção e tomar os devidos cuidados.